Zé Dirceu, eu acho que o senhor assistiu uma entrevista à Metrópolis, falou para o entrevistado sobre o Bolsonaro e das prisões dele. Eu queria só mostrar um trechinho aqui, queria o seu comentário. Condenar, para me prender e me condenar de novo. Me condenar a 40 anos de prisão. Eu cumpri, viu? Eles estão agora falando, eu cumpri o regime, eu fui condenado ao regime semiaberto, o ministro Joaquim Barbosa me deixou no regime fechado ilegalmente, eu cumpri 7 anos e 15 dias, cumpri o semiaberto 4 anos e cumpri 10 meses do regime aberto. Eu cumpri a pena. Eu tenho autoridade moral. Eu não fugi da justiça, eu não fui para o exterior, eu não me escondi, não fiquei chorando engano. Entendeu? Depois, me condenaram. Eu cumpri 40 meses de regime fechado, fiquei 40 meses preso na Lava Jato. Fiquei 1 ano de tornozeleira eletrônica. Quer dizer, a minha vida de 13 a 19 foi a prisão. Mas eu não renunciei meus ideais, né? Eu não fiquei fazendo como o Bolsonaro fica fazendo e agora aí, chora me engano para cima e para baixo. Ele que enfrente as consequências dos atos que ele praticou, entendeu? Porque eu enfrentei, mesmo eu não sendo culpado, eu não fugi à justiça. Eu falei isso uma vez para o juiz Sérgio Moro, que ficava dobrando a escolta porque disse que eu ia fugir. Mesmo se eu quisesse fugir, eu teria fugido. Disso eu entendo. Porque na época da ditadura eu entrei e saí clandestino do Brasil armado, com documento falso, 3 ou 4 vezes. Então, as pessoas precisam ter responsabilidade, né? O Bolsonaro, além de covarde, é chorão e não assume o que faz, deputado, é isso? Que é a diferença, assim, hein? O Lula cumpriu tudo o que cumpriu, porque outros 580 dias na cadeia voltou a ser presidente. Zé Dirceu também, né? Manteve a dignidade, manteve os ideais. O senhor não aguenta nada? Esse pessoal da extrema-direita é covarde, chorão, vagabundo mesmo? Covarde e golpista permanente, né? Então ele fica se colocando como coitado, chamando o gado deles e os ultra-radicais para estar sempre tentando desmoralizar a democracia, desmoralizando a democracia, lhes dar as condições de fazer um regime autoritário onde ele vai perseguir os outros e continuar fazendo o que fizeram. Golpes contra a democracia, roubo de joias, genocídio, tudo isso que eles fizeram. Então, é sempre julgando o seu eleitorado de extrema-direita contra as instituições democráticas. Então, é isso que é o modus operandi da extrema-direita no mundo, né? E aqui eles fazem a mesma coisa. O filho foge para os Estados Unidos, fica de lá falando mentira. Eles agora, com essas redes sociais, que eles têm o domínio através dos donos delas serem de extrema-direita, como Elon Musk e outros, eles vão, então, alimentando também a mentira através de um mecanismo de comunicação muito poderoso, onde fake news é livre, né, para que eles façam. Então, eles não só são covardes, como eles têm a tese do golpe permanente, a estratégia golpista continuada. E eles não abrem mão disso. Então, é mandar as pessoas para frente dos quartéis, pedir intervenção militar já, ir para as estradas, colocar as estradas paradas para gerar o caos, fazer confusão política e social para, a partir do caos, emergir o monstro da lagoa, né, que são eles. É mais ou menos isso que a extrema-direita faz. E precisa ter muito fogo e muita vontade de enfrentá-los. Então, quando o Supremo Tribunal Federal coloca o dedo na ferida, eles querem desmoralizar o Supremo. Nós precisamos dar força ao Supremo nisso. Por isso, fazer o que o Hugo Mota e esses 315 deputados fizeram é um desserviço à democracia, como eu disse no início. Colocar essa extrema-direita para atacar o Supremo, como se o Supremo não tivesse o direito de julgar o Bolsonaro depois de uma tentativa de golpe, que é isso que eles estão tentando fazer, né? Evitar o julgamento do Bolsonaro, fugir da democracia através de atos como pedido de anistia, e eu fico impressionado de ver deputado da direita dar guarida a eles nisso, né? Especialmente o presidente Hugo Mota. É imperdoável uma atitude dessa, sabendo de algo completamente inconstitucional que caiu lá por 5-0. Não se pode, evidentemente, deixar o Supremo de fazer o julgamento de uma pessoa que chefiou a tentativa de golpe, que é paralisar o processo. Isso chama-se obstrução de justiça à luz do dia.
E não adianta ter 315, 320 deputados. O fato de ser muitos não significa que eles podem ir contra o processo e a Constituição Federal. O crime fica maior ainda. Deputado, o senhor é um dos mais combativos, corajosos, ali, o senhor é um exemplo mesmo de combatente da democracia. O Pedro estava falando agora há pouco que estava com saudade do Maluf. Ele falou isso. De uma direita civilizada. Quando o senhor se depara com esses delinquentes, assim, fica difícil dialogar, mesmo fazer política, né? A gramática é outro, o jogo é outro. É muito complicado, deputado, no dia a dia, assim. O que o senhor faz só um pouquinho da sua assim, luta, já que o senhor é um dos destaques mesmo dessa esquerda que é racional, não larga o osso, mas não deve ser fácil, né? Porque eles são sujos, é tipo arranca-toco futebol clube. Não tem regra. Então, se precisar bater, bate, se precisar xingar, xinga, se precisar gritar, grita, só não pode ouvir os outros e ter argumentos para se contrapor. Então, as coisas deles nunca são com argumento, é gritaria, é como se estivessem lendo o WhatsApp que eles produzem o tempo inteiro. Então, não existe um debate democrático, são atitudes, eu diria, de barbárie, né? E o parlamento não combina barbárie com o que é o parlamento e a estratégia da conversa, do diálogo, dos argumentos. Ali, para eles, pouco importa argumento. Eu me lembro o dia que Lindbergh, nosso líder, tentava falar no Congresso Nacional e eles ficaram 40 minutos impedindo o Lindbergh de falar. Isso mostra o que é a extrema-direita. E o pior, o presidente deveria ter ido lá e colocado ordem na casa. Isso é algo de suspensão, porque é completamente antirregimental, e ficou por isso mesmo. Agora está lá o Glauber com risco de, porque não aguentou uma provocação intensa de alguém que foi para lá fazer aquilo, com risco de ser caçado. E um Gilvan da Federal que chama uma ministra de prostituta, que faz provocações, que grita o tempo inteiro, que não tem argumento, ganha 3 meses de suspensão. Aquele Éder Mauro, que eu busquei evitar que ele agredisse o Janones no dia em que estava se votando na Comissão de Ética o parecer para a expulsão do Janones, que ele foi absolvido, que era um parecer do Boulos, aquele Éder Mauro me agrediu porque eu simplesmente tentei contê-lo para não agredir o Janones. Está lá o processo paralisado. E assim outros. O outro dia foi um deputado desse Caveira, olha o nome do sujeito, é o Caveira. Nossa. Armado, o senhor entrou com requerimento, aliás, parabéns, muito bom. Fuzil. Tem um arsenal na Câmara, é isso? Fuzil e pistola. Aliás, eu pedi à Polícia Federal para saber se ele tem registro para aquilo, viu? Para fuzil e pistola. Estou esperando o resultado. Aposto que não tem. Então, além disso, armas ilegais que ele leva lá para dentro, o que vai ser feito com ele? Então, essa turma, eles vão cada vez se alimentando menos do regimento interno e mais da força e da violência. O bolsonarismo é uma vertente para o fascismo. Não tem dúvida sobre isso. Se não for paralisado na política, na democracia, vai virar uma vertente fascista perigosa. E quando a direita alimenta o fascismo, está alimentando a serpente que saiu do ovo. É um problema isso. Quando a direita faz isso, às vezes, de forma, não todos conscientes, às vezes alguns inconscientemente, para ganhar voto deles, vai alimentando o fascismo e não um processo democrático. É muito arriscado o que acontece no Congresso Nacional. Foi bom você perguntar. O problema não é apenas as condições de enfrentá-lo, mas é o que vai se transformando a sociedade a partir do exemplo deles no Congresso Nacional. E se não é cortado isso vira praxe para que outros que estão ali se espelhando neles radicalizem contra a democracia, como fizeram no 8 de janeiro. Então, é um pouco isso, né? Eles dão ali exemplo porque querem dar o exemplo de que não respeita o processo democrático. É isso que eles querem passar para os operadores deles, para essa horda de extrema-direita radicalizada.